Família, um projeto de Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós temos vivido dias maravilhosos aqui no nosso setor de comunicação, pela quantidade de conteúdos que têm sido produzidos. E você que nos acompanha, você que nos encontra, às vezes no Manaim ou em lugares quando viajamos, na nossa igreja, na igreja da qual fazemos parte, você sempre comenta com a gente, né? E a gente glorifica o Senhor por isso, pela alegria que você que nos assiste tem em ter toda essa quantidade de conteúdos que estão sendo colocados no ar todos os dias, para que você tenha acesso, para que você possa acompanhar. Alguns irmãos usam para estudar, outros ao fazerem outras atividades, a dona de casa, a pessoa no trabalho, está assistindo, está ouvindo. É isso mesmo. Nosso objetivo aqui na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata é sempre produzir conteúdos para você que está aí e contando com a sua oração, porque o Senhor tem abençoado muitas pessoas quando essas pessoas recebem esses conteúdos. E agora, nós estamos aqui lançando mais um novo conteúdo, mais um novo programa dentro do nosso canal, do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, dentro da TV Manaim. Você tem mais um conteúdo e esse conteúdo é este programa que está aí. Você está vendo? Família, um projeto de Deus. É um programa dirigido à família, um programa dirigido a orientar você que está aí e a sua família sobre diversos aspectos que a família vive na obra. A família é um projeto de Deus, a família é uma instituição divina e na família nós temos a base para a nossa vida no cotidiano, inclusive dentro da igreja, na nossa vida espiritual. E estamos aqui sentados para conversar hoje nesse programa com um grupo seleto, né? Um grupo aqui está ao meu lado aqui o pastor Luiz Eugênio, que é secretário-geral da Igreja da Maranata. Luiz, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Muito bem. E as meninas de organização e método, né? A gente sempre chama a nossa irmã Késia Nunes, a paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, pastor, uma alegria estar aqui. E a nossa irmã Fernanda Becalho. Fernanda, paz do Senhor. Pastor. Muito bem. Todos devidamente apresentados, como falamos, o tema é família, né? A gente vai sempre abordar semanalmente, neste horário, esse tema que é o tema de família e tudo que envolve esse tema. O pastor Luiz Eugênio trabalha com esse tema, inclusive dá aula no seminário voltado para a oração, mas sempre tem uma preocupação muito grande com a família. As irmãs, as meninas de organização e método, a Fernanda, a Késia, sempre estão trazendo informações, notícias dentro do quadro Organização e Método, voltado para a família. Por isso, é esse grupo que está começando nesse primeiro episódio do programa. E eu queria começar com o pastor Luiz Eugênio e fazer uma pergunta, Luiz, a você. Há muito que nós vamos conversar, nós temos muito a conversar, temos muito a tratar, mas do ponto de vista do que nos leva, nos motiva, claro, além da direção do Senhor, nos motiva a esse conteúdo, que é a situação da família hoje, né? Numa análise rápida, claro, a gente não vai se aprofundar aqui, mas numa análise rápida daquilo que nós podemos perceber no mundo que vivemos e que interfere na vida da família que está na presença do Senhor, como é que a gente pode perceber a situação? Qual o quadro, qual o cenário no qual se encontra a família como instituição hoje? Bom, irmãos, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui, essa questão da família, que é um tema importantíssimo. Gostaria de lembrar o seguinte, que já em Gênesis, quem estabeleceu a família foi Deus, né? Deus colocou o homem, criou o homem e a mulher para que iniciasse a família. E você vai observar, com a questão do homem, a queda do homem, o pecado, depois você vai observar em Gênesis, que o Senhor já falando sobre a situação do homem aqui em Gênesis 8, 21, diz que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus já falando que há algo mal devido à queda do homem, o pecado, né? Lembrando que Jesus, isso aí afeta fortemente a família, certamente as meninas aqui vão comentar sobre isso. Agora, Jesus já estabeleceu também, Lucas 12:53, Jesus falou qual a situação da família nesses últimos dias. Veja só,
Em Lucas 12:53, ele comenta, Jesus faz ali o comentário sobre a situação que se encontra aí nessa hora a família, pelo menos a sua maioria, muitas famílias, né? Ele comenta aqui em Lucas 12:53, porque o pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra, né? Isso aqui só não falou do genro, o genro não falou nada do genro, então o genro ficou tranquilo nessa aqui. O genro é gente boa, né? Gente boa, Sempre gente exatamente. boa. Então, esse conflito familiar, esse conflito que existe nas famílias é uma questão que Jesus já profetizou que ia acontecer, devido à situação da queda do homem e o caminho que foi seguindo. Agora, nós passamos um momento de grande batalha nas famílias. Há uma tempestade, uma batalha, uma luta em todo o mundo para que, digamos assim, contra o mal combatendo contra os lares, tentando desfazer o que Deus estabeleceu. Então, a nossa luta é espiritual, não é só material, é espiritual essa luta. Então, temos que lembrar disso. E Jesus já colocou esse aspecto, porque é o que ia acontecer, mas o importante é que ele esteja dentro do lar, para que o lar não seja um lar de conflito, mas um lar de paz, né? Onde ele está presente. Então, Luiz, além de entendermos a realidade da família hoje do ponto de vista social, e você trouxe aqui o aspecto profético, né? Quer dizer, nós temos que entender também que há uma batalha espiritual, ou seja, o adversário ele tenta interferir, ele interferindo na família, ele interfere na nossa vida, ele acaba trazendo dificuldade. E por isso temos que estar preparados, é isso mesmo que eu compreendo? Exatamente, é isso aí. É um combate do mal contra o lar. Por quê? É porque é Deus que estabeleceu. Deus que estabeleceu a família, e por isso que o adversário combate os lares de toda forma, as famílias, para destruir muitos lares. E Deus quer lares firmados, porque lares firmados são igrejas firmadas, né? Lares fortes são igrejas fortes. Então é isso que o Senhor quer no nosso lar, né? Amém. Amém? Bom, vamos dar sequência aqui a esse nosso bate-papo e conversar um pouco com as meninas. Eu gosto, e eu sei que vocês gostam também, de serem chamadas meninas de organização e método, né? Estamos felizes com isso. Muito feliz, né? Esse Meninas pode se estender por muitos anos. Ótimo, pelo menos na nossa percepção, com certeza. Deixa eu falar uma coisa antes de fazer a primeira pergunta aqui. Eu me lembro que há muitos anos, desde a minha juventude, o pastor Gedeuti sempre gostava de usar essa expressão organização e método como sendo necessário, né, para se conquistar, para se vencer, para se chegar a algum lugar, tá? Antigamente a gente tinha nas disciplinas escolares alguma coisa voltada para isso, né, para organização e método, enfim. Agora, são dois aspectos, né, na vida da pessoa, o aspecto da organização, tá? De planejamento, de ter as coisas organizadas, e método para se chegar a algum lugar. A partir desse pressuposto, como é que a gente percebe que esse trabalho, e aí quando eu digo esse trabalho, não apenas o trabalho que vocês fazem, mas essa percepção de organização e método como necessário, como é que isso é importante para que os pais orientem os seus filhos, ou seja, para que eles apliquem organização e método na criação, no dia a dia, na formação de, hoje, crianças e adolescentes, futuros adultos, cidadãos e profissionais e vitoriosos, que é o que todos nós pais queremos para os nossos filhos. Então, qual a importância disso? Como é que se aplica a organização e método? Quem responde? Pai do Senhor, pastor Josias, pastor Luiz Eugênio, Kézia, os irmãos que nos assistem. Primeiro, ressaltar a alegria e a importância deste programa, né? Uma família como um projeto de Deus. Pastor Luiz Eugênio traz esse resgate bíblico falando da importância da constituição da família como criação de Deus. Nós estávamos no Unidos em Família agora o último de julho. A irmã Isabela, da Igreja dos Estados Unidos, ela nos dizia, né, Kézia? Com 3 anos de idade, as crianças vão para a escola e lá nós precisamos dar clareza para as crianças o que é a família, qual a constituição da família, como que Deus formou a família, porque lá há diferentes referências, assim como hoje nós já temos no Brasil, pelo livre-arbítrio, diferentes referências de família, mas a nossa está sustentada na palavra do Senhor,
né? Deus criou o homem, criou a mulher, então esse é um princípio desse projeto e que nós, como mães, como pais, precisamos ressaltar dentro dos nossos lares. E o Grupo Organização e Método vem na tentativa de trazer uma contribuição para os pais de pensar uma vida organizada é uma vida disciplinada. Então, quando nós conseguimos que os nossos filhos aprendam organização de onde deixa o sapato, de onde deixa a mochila, quando vai para a escola, quando retorna, a toalha, é um ensino diário, porque o amor é diário e os limites são diários. Então, a gente precisa ensinar todos os dias. É um ensino fácil? Não é um ensino fácil para ter uma vida organizada. Mas quando a gente consegue ter a disciplina de uma organização, a gente consegue ter tempo para outras coisas. Tempo para estudo da palavra, tempo para aprender um instrumento. Então, quais são as contribuições desde pequeninos para ter uma vida organizada? É a organização do tempo. Um tempo que vai nos permitir outras aprendizagens. E como que nós vamos fazer isso, né? Quais os métodos utilizados dentro das nossas casas? Cada família, a gente sempre fala no programa que as crianças são únicas. Cada filho, o pastor Luiz Eugênio nos dizia um pouco antes, é diferente um do outro. Então, os modos como eles vão aprendendo também são diferentes. Mas a gente precisa ensiná-los essa organização e aí precisa de um tempo de dedicação dos pais. Hoje nós sabemos, né, as mães, os pais trabalham fora, mas a gente precisa de um tempo de orientação, porque se nós não orientarmos os filhos, não ensinarmos com a referência na palavra, e aí nós, mães, pais, precisamos saber a criação do mundo, onde está dizendo na palavra, a constituição da família, onde está dizendo, para mostrar para eles a verdade, que é esse caminho. Então, nós viemos no sentido de contribuir essa organização desde pequeninos, porque aí tem uma organização deles na vida escolar, que com o tempo dos estudos, eles vão bem nos estudos e depois na vida jovem, na vida adulta, eles conseguem ir para um curso superior, ter uma carreira de trabalho organizada. Então, tem vários estudos, a gente foi conversando sobre isso no decorrer dos episódios, que vão mostrando isso, uma vida organizada. Então, a gente está buscando organização para a vida eterna, né? A gente tem um caminho a seguir, mas nessa vida, para serem bons cidadãos, para ter um bom futuro. Então, esse é o objetivo da gente pensar. E é um tempo que educar dá trabalho, mas também é um tempo muito proveitoso se a gente consegue fazer isso, né, Kézia? A gente aproveita aqui, porque a Fernanda acabou de colocar aqui, Luiz, e é o trabalho que elas desempenham aqui, esse aspecto humano, social, de convivência e de crescimento, e isso é muito interessante, né? Porque você, na medida em que você ensina uma criança a ter compromissos, responsabilidades, um compromisso, por exemplo, com o bem-estar do lar, na medida em que as coisas estejam arrumadas, né? Então, ela se sente bem e a sociedade, aquele grupo social no qual ela está inserida, também se sente bem. Certo. Agora, o que a Fernanda acabou de colocar é a importância de que a criança, logo cedo, tenha a orientação no aspecto social, de aplicação de determinadas funções e responsabilidades. Quando a gente traz isso para a igreja, e aí é a pergunta que eu quero te fazer, tá? Qual a importância, então, de nós termos uma postura organizada e termos uma metodologia de trabalhar com as nossas crianças e com os nossos jovens dentro da igreja para fins espirituais, ou seja, da aplicação da doutrina desde criança para que se torne um adulto integrado, consistente, firme, forte na doutrina? Eu gosto sempre de contar a experiência nesses fatos. Estava conversando com o nosso irmão lá do presbitério Pablo, ele contando a filha dele de 3 anos de idade, né? A filha dele de 3 anos, você vê como o ensino como é importante. 3 anos, na escola, brincando com outro coleguinha, né? A coleguinha falou assim, ó, Jesus morreu. Falou isso, ela só aprendeu que Jesus morreu. Aí a menina de 3 anos falou, não, Jesus está vivo. Jesus está vivo.
Aí ela já deu uma lição para outra coleguinha de 3 anos também. Aí chegou em casa e falou, papai, eu estava na escola, minha coleguinha falou que Jesus morreu. Mas eu falei que é mentira, Jesus está vivo. Então você veja só, o ensino desde criança, 3 anos de idade. Então o ensino, como que você insistir no ensino, e a irmã está falando aí, questão de criar um método de ensinar mesmo, o ensino espiritual, principalmente, né? E o material também, que é a organização, tudo, isso aí vai levar a ter um futuro. Inclusive, eu estava lendo esses dias agora sobre uma pesquisa falando sobre crianças que não têm, que às vezes os pais, é o seguinte, muitos pais não querem dar tarefa à criança, não querem dar nada, porque acham que é o seguinte, pode prejudicar, não sei o quê, mas não. É interessante, eu estava lendo um artigo falando que as crianças que não têm, os pais deixam à vontade, acho que parece que é uma forma de viver de muitos hoje, né? Uhum. As crianças são infelizes, porque elas precisam de alguma coisa poder, elas têm um objetivo na vida, uma meta desde criança, eu vou fazer isso, fazer aquilo, então isso aí faz parte da própria vida. A própria vida, ela tem alguma coisa para fazer. Então, às vezes, muitos pais pensam que não deixar fazendo nada é a melhor coisa, mas não é a melhor coisa. Sim. Isso aí já tem pesquisa comprovando isso aí, eu estava vendo esses dias. Então, essa questão do racionamento é uma coisa muito importante mesmo, para a vida da criança mesmo, e o futuro dela. Inclusive vida espiritual, né? Espiritual, Inclusive, porque... vida doutrinária. Você contou se o caso pai, da filha do Pablo, né? Se o pai não se organizar na vida espiritual, aí não consegue levar a criança na escola bíblica, ele acha que não precisa levar, aí vai levando vai deixando as coisas acontecer. Ele não tem, por exemplo, não vai acordar o menino cedo não, porque ele acordou a semana toda. Aí você está criando um menino para desvalorizar o ensino, a doutrina, né? Então, é lógico que tem que acordar cedo para ir para a escola bíblica, que hora tem que acordar? Ou ele acorda todo dia cedo para ir para a escola, não pode acordar para a escola bíblica, pode acordar para ir para a igreja. E até nisso, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, a minha esposa falava bem assim com eles, a igreja é a casa do Senhor, hein? Vocês vão fazer bagunça na igreja, não. Aí eles ficavam sentadinhos no banco lá. Criança, de vez em quando, está pronta, né? Mas o importante é o seguinte, nós temos uma grande bênção na obra, e você vê aquelas crianças sentadas na frente ali. Rapaz, isso aí não tem lugar nenhum que tem isso, não. Nós estamos aplicando o ração e método de alguma forma, as crianças estão sentadas ali, assistir um culto ali na frente, sentado ali, rapaz, é uma coisa que nós temos que glorificar o Senhor por isso, hein? E as uma crianças, experiência maravilhosa. quando elas entram na igreja, elas sabem exatamente, né, se nós estamos falando da organização, elas sabem exatamente o lugar que elas vão sentar, as menores, os intermediários, os adolescentes, o tempo que elas ficam ali, que não é um tempo de conversa, porque é a casa do Senhor, o momento de glorificar, o momento de cantar louvores. E nesse destaque que o pastor Luiz Eugênio fez do compromisso com as atividades, quando a gente vai falando das rotinas colaborativas, desde pequeninos, o que eles conseguem fazer? Então, ele consegue encher a garrafa de água. Todos os dias a incumbência de encher a garrafa de água do meu filho, não é minha. Se eu vou lá e encho, que é isso que o pastor Luiz Eugênio está trazendo, na vida adulta lá no trabalho, hoje ele recebe essa tarefa. Ele vai deixar para que outra pessoa faça, porque o pai enchia a garrafa de água. E no trabalho nós vamos ter outra pessoa que faça por ele. Então são pequenas coisas. Arrumar a cama, ele já tem condições de arrumar a cama? Então, é sua tarefa de dobrar a coberta, que ele vai aprendendo a responsabilidade nas tarefas. É muito boa palavra, Fernando, que eu lembro de uma palavra de um psiquiatra brasileiro muito famoso, ele fala o seguinte, os pais, às vezes não querem ver o filho dele sofrer, quer fazer tudo para o filho, mas isso não é sofrimento, isso é treinamento, né? Você está treinando seu filho, quando você dá essa tarefa para ele, você não está sofrendo, não. Porque na vida, ele vai ter que fazer muita coisa, né? Vai ter que fazer. E você não vai estar lá, vai ter ninguém fazer nada para ele, não. Sim. Então, ele tem que aprender de cedo a fazer as coisas, para ele saber o seguinte, que a vida não é igual a casa, não. Ou ele pensando que a casa tem a mãe fazer tudo, não sei o quê, mas na vida não vai ser assim. Né? E como vocês estão colocando... Para cada idade, há um tempo, como o Senhor já nos explicou, né? Tem um tempo para cada coisa, algo adequado para cada idade. Então, se quando criança, nós pouparmos eles de fazer todas as coisas que eles devem fazer, nós não estamos contribuindo para a segurança e o fortalecimento da autonomia. Erroneamente, tem pais que colocam os filhos diante, às vezes, né, de escolhas que eles não têm condição de fazer com a consistência devida naquela idade.
você escolha a sua roupa. Você escolha o que você vai comer. Gente, se fosse me pedir para eu escolher o que eu fosse comer na minha infância, eu ia comer pizza se eu pudesse todos os dias. Então, é os pais que sabem o que é adequado comer em cada idade, vestir em cada momento. Não, mas eu quero sair com uma roupa tal, mas está frio, você precisa de uma outra roupa. Eu sei o que eu estou falando. Quem tem critério e conhecimento, experiência, são os adultos. Quando eles delegam isso muito cedo para as crianças, eles não fortalecem a segurança da criança para que aos poucos elas tenham conseguido conquistar uma autonomia a longo prazo, né? Então nós estamos falando de coisas muito simples. Coisas simples. Arrumar a cama, encher 1 litro de água, né? Descer com o lixo da casa, arrumar a mochila, coisas adequadas para a idade, mas o simples também não é tão fácil de ser feito com consistência diária, que foi o que Fernanda comentou, que o ensino é diário, o amor é diário, o limite é diário, a gente costuma falar disso, né? Mas é tão importante. Hoje meu filho falou assim, a gente conversava sobre as aulas e ele dizia assim, mas mãe, eu achei que relacionamentos fossem uma coisa mais simples. Né? Ele tem 10 anos e mencionando as questões que agora são desafios da idade dele na escola, na igreja, né? Eu falei, meu filho, os relacionamentos sempre foram um desafio. O relacionamento com as pessoas e com o Senhor. Nada mudou. Então, às vezes muda um cenário, né? Mas a questão dos relacionamentos, ela é sempre desafiadora, independente do tempo. Mas nós temos dito que nós cremos que do mesmo modo que os pais estão sendo despertados para ver no tempo atual demandas novas, nós também estamos vivendo o novo do Senhor, que Ele está dando recursos novos para nós nessa geração, porque as questões que nós estamos vivendo são novas para nós e são novas para os nossos filhos também. Mas foi diferente, por exemplo, para Esther? Era novo para ela, e ela viveu o novo do Senhor na direção que o Senhor deu. Também Samuel e tantos servos, né, que a Bíblia nos ensina. É interessante lembrar... Vai lá, Luiz. Lembrar o seguinte, existe uma diferença entre filhos autônomos e filhos abandonados, né? Então tem que criar o filho para ter autonomia na vida dele. Você larga o filho para lá, Agora, existe uma máxima na administração, na qualidade, é o seguinte, você aplica um treinamento, depois você verifica se a pessoa está cumprindo aqueles padrões, né? Então, a mesma coisa, os pais, você aplicou, igual ela explicou muito bem, faz isso, faz daquilo, depois você tem que acompanhar, ver se está fazendo certinho. Talvez tem que voltar a orientar novamente, certo? Voltar a orientar. E às vezes os pais têm 2 filhos, e o filho, às vezes, ele quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Então, tem coisa que às vezes parece... E tem que ter o equilíbrio para ensinar para os dois. Eu lembro que eu tinha 2 filhos, o seguinte, aí eu comprava um bolo. Aí os 2 queriam o bolo. Eu falei o seguinte, um vai partir o bolo e o outro vai pegar primeiro. Aí ele não queria errar de jeito nenhum, para ficar no prejuízo. Mas são coisas que às vezes assim, nós vamos ter que... você tem 2 filhos, vai ter que ensinar um e o outro da mesma forma, para que não haja aquela... achando que está... Só o outro que faz a coisa que faz, né? Então, acho que a questão de ensinar a fazer, é o que vai precisar para o futuro deles, certo? Começa de criança isso, porque depois de adulto, você começar... Não é difícil, não é impossível ensinar depois de adulto, mas é muito mais difícil, né? Sim. Essa é a proposta. O que você acha, não é isso? Isso. Você acha, Fernanda, que é muito difícil? O senhor fala assim, há uma diferença entre filhos abandonados e filhos autônomos. O que é mais fácil no tempo atual das famílias que estão com os tempos apertados? Deixar as crianças fazerem ou ensinar as crianças? Exatamente. É mais fácil deixar, né? E aí, nesse deixar, nós não vamos ensinando o que eles têm que fazer. Então, o Senhor nos chama nesse tempo, e eu acho que Kézia fala bem, né? Enquanto igreja, o Senhor, enquanto mães, pais, o Senhor tem nos alertado que é um tempo em que as redes sociais, a internet tem tomado o único tempo precioso que nós temos em família e que a gente precisa deixar isso daqui de lado quando chegamos em casa para educar os nossos filhos. Agora, Deuteronômio aqui diz o seguinte, Deuteronômio 6:7, assim, e a eles intimarás a teus filhos e deles falarás assentado, olha só, assentado, conversa com ele, andando, fala também,
Mas de novo, já falou isso aí, de novo, andando, e caminhando, né? E ao deitando-se também de novo, levantando de novo. Então, a Bíblia manda o tempo todo, você está conversando. É uma falta de diálogo muito grande, né, na família, né? Às vezes nós, pais, eu incluo também, porque às vezes nós fazemos, nós queremos ser ouvidos, mas não queremos ouvir nossos filhos. Então, precisamos ouvir. Às vezes, igual a Kézia Fernandes instruiu, você ensinou para ele, mas ele não aprendeu direito, então ensina de novo. Eu lembro de um caso de uma mãe contando uma história que ela ensinou o filho, meu filho, você tem que dormir no seu quarto lá. Aí levou ele para o quarto, ele voltou. Levou ele para o quarto, ele voltou. O que levou 50 vezes. Aí depois de 50 vezes, aí o pai viu que a mãe estava sozinha, o pai resolveu levar. Quando levou, aí ele viu que não tinha alternativa, ficou lá. Aí ficou. Tem coisa que os dois têm que estar juntos ensinando, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos um ótimo problema. É que nós temos muito conteúdo, né? Mas o nosso tempo é curto. A nossa proposta para você que está nos assistindo é de programas curtos. E nós vamos continuar essa conversa e eu tenho uma pergunta ótima aqui, mas eu só vou fazer essa pergunta na semana que vem. Então, você que está nos assistindo, acompanhando aqui, nós vamos encerrar agora esta edição, Família, um Projeto de Deus. E na semana que vem você vai continuar conosco, vai assistir a continuação desse bate-papo que a gente está tendo aqui, tá? Não se esqueça, curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, né? Fale, né, para outras pessoas acerca desse canal, do canal da Igreja Maranata. Nós estamos utilizando esse canal para levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, para cumprir um preceito bíblico, que é pregar o evangelho a toda criatura. E aproveitando, daqui a pouquinho, às 20 horas, você terá o culto da Igreja Cristã Maranata. Também você pode entrar lá no nosso canal, compartilhar o link, convidando pessoas a participarem desse culto. Queridos, a paz do Senhor. Semana que vem continuamos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. A todos a paz do Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.